E aí, pessoal, vamos analisar esporte comigo? No vídeo de hoje, eu trago uma análise completa dessas duas primeiras rodadas da Liga dos Campeões da Europa. Sabendo que ainda é muito cedo para analisar quem pode se classificar, quem pode ser desclassificado, mas já dá para ter alguma ideia de como vai ser daqui para frente, né, a situação de alguns clubes. E eu tento trazer um apanhado de 3 clubes que são as decepções e 3 clubes que são as surpresas. Já digo antemão que tem clube campeão aí da Liga dos Campeões da Europa, que é decepção forte. Então vamos começar a analisar logo depois da vinheta que aparecerá aí agora. Antes de mais nada, quero pedir o seu apoio. O primeiro vídeo saiu sobre o Flamengo, né, na terça-feira, e eu gostei muito dos comentários, da interação, e quero pedir para vocês continuarem interagindo comigo, conversando, e também pedir o seu like, a sua inscrição no meu canal, que vai me ajudar muito nesse início. Depois dessa solicitação, vamos começar aqui algumas análises. Vamos primeiro falar sobre as decepções, né, da competição até o momento. A primeira decepção da competição, para mim, nesse momento, é o Atlético de Bilbao. Por que o Atlético de Bilbao? Eu entendo que as duas primeiras partidas do Atlético de Bilbao na competição foram bem complicadas contra clubes tradicionais, até o Arsenal da Inglaterra, né? Toma um 2-0 na primeira rodada em Bilbao, na Espanha, e depois pega o Borussia Dortmund, que é um clube campeão europeu, né, já disputou essa competição várias vezes. Há pouco tempo atrás foi finalista da competição, até contra o Real Madrid. Mas assim, eu digo que a decepção é o Bilbao por causa mais desse segundo jogo, dessa segunda rodada, onde ele toma um 4-1 acachapante em Dortmund, na Alemanha. E assim, a forma como o time vem jogando na temporada, a temporada do Bilbao é muito diferente da temporada anterior, quando o Bilbao consegue ter bons resultados na Liga Espanhola, consegue, por isso mesmo, voltar para uma Liga dos Campeões, um objetivo que era perseguido por esse clube por muito tempo, mas nunca era conseguido. E a volta para a Liga dos Campeões parece que assustou um pouco o Atlético Bilbao, né? Os jogadores do Atlético Bilbao, até a permanência do Nico Williams no time. Porém, assim, o time sofre um pouco, sofre nesse momento para perceber como tem que se jogar uma Liga dos Campeões da Europa. Talvez a distância, né, entre uma participação e outra pode estar sendo prejudicial para o clube nesse momento. Mas assim, é uma decepção. Claro que é o contexto em geral, os jogos foram muito fortes para o Bilbao. Vamos ver daqui para frente o que pode acontecer, dependendo das partidas, das rodadas que vierem, os times que vierem, talvez o Bilbao possa se recuperar. Ainda é um pouco cedo, mas assim, a minha primeira decepção é o Atlético Clube de Bilbao, sim. A minha segunda decepção que eu posso falar aqui é o Ajax. Por que o Ajax? O Ajax é um time multicampeão da Europa, é um time multicampeão na Holanda, muito tradicional e sofre muito nos últimos tempos, com algumas decisões da diretoria, com algumas decisões técnicas, realmente sofre demais. É um clube muito grande, gigantesco, assim, no cenário mundial até, só que não tem nenhuma perspectiva de melhora, talvez. Até que nessa temporada na Liga Holandesa ele vem fazendo uma boa temporada, vem ganhando alguns jogos. Só que em cenário continental europeu é um clube que sofre bastante. Sofre bastante. É um clube que talvez a competição, a Liga dos Campeões, a UEFA Champions League, ela se tornou muito grande para o Ajax nesse momento. Parece que é um clube de Liga Europa. É um clube que joga uma Copa da UEFA qualquer, que é o segundo escalão, né, do futebol europeu, e não consegue disputar no mais alto nível ali, né, com outros clubes. A primeira rodada que o time perde é contra a Inter de Milão. A Inter de Milão é a atual vice-campeã da Liga dos Campeões, então assim, é uma derrota plausível até, se a gente for parar para pensar, é uma derrota que, pô, ok. Porém, a segunda rodada foi contra o Olympique de Marseille na França. Esse jogo é um jogo mais igualado, é um jogo mais acessível para o Ajax, pensando talvez uma vitória e um empate. O Ajax nem sequer passou perto disso. Em menos de 10 minutos o jogo já estava 1-0 o Marseille,
E o Ajax não teve nenhum poder de reação, não parecia um time pronto para reagir, para tentar empatar pelo menos contra o Olympique de Marseille. A forma que aconteceu é mais ou menos até igual até a situação do Atlético Bilbao. A forma como aconteceu esse segundo jogo, a segunda derrota é um pouco decepcionante, sabe? Esse 4-0 do Marseille é muito decepcionante pensando no Ajax. E o Ajax hoje é o penúltimo colocado na classificação da Liga dos Campeões. Isso é muito triste para um clube que já ganhou várias vezes essa competição, já revelou tantos jogadores, né, para o mundo do futebol, é a base de várias seleções holandesas que encantaram o mundo, porém passa por um momento extremamente triste nesse momento, pensando em continente europeu, em futebol continental. Né? A minha terceira decepção e última, né, nesse vídeo, é o Benfica. O Benfica é bicampeão europeu, porém tem um início de temporada muito complicado e até arriscado, por se falar. Arriscado porque pode ser que esse início de temporada talvez mostre um pouco do que pode ser o Benfica daqui para frente, sabe? É um clube que também é mais ou menos a mesma situação da Ajax, mas assim, eu digo a mesma situação em relação a escolhas técnicas e escolhas da diretoria. Sofre muito com esses dois aspectos. No caso do Benfica, o Benfica consegue até ir bem na fase preliminar, ele começa a Liga dos Campeões numa fase preliminar, ali na pré-Liga dos Campeões, consegue ir bem nessa fase, consegue vencer um jogo muito pesado contra o Fenerbahçe, por exemplo, da Turquia, que era um confronto que parecia de fase de grupos mesmo, até um pouco dramático, com tensão nas alturas, assim. Só que o Benfica não consegue trazer esse espírito de vencedor, de vitória, para a fase oficial da Liga dos Campeões. É um clube que sofre um pouco com algumas peças, com a queda de rendimento de alguns jogadores, e a decepção maior é perante a primeira rodada do Benfica. É uma rodada, talvez é a derrota mais triste nos últimos tempos do Benfica, pensando em continente europeu, até no futebol benfiquista, assim, né, dos encarnados. Por quê? Começa vencendo o Karabag, do Azerbaijão, né? Era um jogo que era franco favorito, era um jogo que era para vencer, até pensando em Liga dos Campeões, nessa nova fase, né, oficial de Liga, era um jogo que era para vencer, de qualquer forma, de qualquer jeito, porque ali você já ganha 3 pontos e já consegue ter ali uma pontuação interessante, pensando no andamento da competição. Porém, o Benfica não consegue vencer o Karabag, que era um time que, assim, era colocado até para ser dos últimos colocados dessa primeira fase da Liga dos Campeões. E pior de tudo, a forma que perdeu, né? Começa vencendo por 2-0, e isso aí é em 30 minutos de jogo e tá 2-0 Benfica. Em Portugal, na casa do Benfica, no Estádio da Luz. E o Karabag simplesmente vira o jogo a partir do final, do início do segundo tempo, vira o jogo para 3-2. Né? É um desastre, verdadeiro desastre essa primeira rodada assim, do Benfica. E foi a derrota que culminou até na demissão do Bruno Lage, um velho conhecido dos botafoguenses, e na contratação do José Mourinho. A segunda rodada, ela já é um pouco aceitável, essa derrota na segunda rodada, porque era contra o Chelsea na Inglaterra, e foi uma derrota até ok, né? Honrosa. Foi uma derrota por 1-0. Não era esperado realmente talvez uma vitória do Benfica, até pelas circunstâncias da temporada já, com troca de treinador, a temporada em andamento, então os jogadores ainda estão entendendo a tática do José Mourinho, ainda estão entendendo como se deve jogar, e ainda conseguiram ali segurar 1-0, e até eu vi uma parte do jogo, foi até interessante a ideia de jogo, e o Benfica até tentou algumas vezes atacar o Chelsea na Inglaterra, e foi ok. Só que é um sinal de alerta que tem que ser ligado em Portugal, para o Benfica pelo menos, né? Porque, assim, não se pode perder pontos em jogos que você é favoritaço, você é favorito. Porque se você perde pontos nesse tipo de jogos, daqui a pouco você pega um Paris Saint-Germain, pega um Manchester City, pega um Real Madrid, e realmente você não vai ter tantas chances assim de pontuar, ter uma vitória. Por exemplo, o maior exemplo foi essa tabela agora da primeira para a segunda rodada para o Benfica.
A primeira rodada foi contra um time um pouco mais fraco, mais frágil, que era para vencer, e a segunda rodada já foi contra um time muito mais forte como o Chelsea, que realmente ficou bem complicado, né? E agora vamos falar sobre as surpresas. Eu tenho aqui elencado 3 surpresas. A primeira surpresa para mim é o União Saint-Gilloise. O União Saint-Gilloise é um time da Bélgica bem pequeno, acho que pouca gente conhece o União Saint-Gilloise. Só que o União Saint-Gilloise é um clube tradicionalíssimo, assim, pensando em cenário nacional. Né? Em cenário continental é um clube pequeno, realmente. Porém, em cenário nacional é um clube tradicional demais, assim. É um clube que tem muitos títulos belgas nacionais. Porém, é um clube que ficou 90 anos sem ganhar um título. Imagina o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense ou o Vasco ficarem 90 anos sem ganhar um título sequer na vida. Sem nada. O União Saint-Gilloise, nesse meio tempo de 90 anos, passou por segunda divisão, terceira divisão da Bélgica. E você imagine como é passar por terceira divisão da Bélgica, né? É o futebol até amador, por exemplo. No caso, o União Saint-Gilloise, ele conseguiu, conseguiu alavancar, né, esse poderio tradicional que ele tem, chegando à primeira divisão novamente. E conseguiu o título belga na temporada passada, depois de 90 anos. Foi uma festa absurda em Bruxelas, assim, né? Na região ali. E voltou para a Liga dos Campeões essa temporada. E logo na primeira rodada já conseguiu uma vitória espetacular contra o PSV. O PSV da Holanda é um clube tradicionalíssimo, pensando em futebol europeu assim. Tradicional porque já foi campeão de Liga dos Campeões. E a vitória do União Saint-Gilloise, para ficar melhor, foi na casa do PSV, na Holanda. Então, assim, tudo saiu conforme o sonho, né? Foi melhor até que o sonho, né, do União Saint-Gilloise, se a gente for parar para pensar. Então, assim, para mim é surpresa, tem um pouco de surpresa ali. Claro que na segunda rodada, vamos fazer um adendo aqui, na segunda rodada já foi mais triste a situação, acho que a gente já voltou para a realidade, porque o União Saint-Gilloise tomou 4-0 do Newcastle, que é o time da Inglaterra, um time tradicional também, e era previsível que aconteceria isso. Porém, né, uma vitória depois de 90 anos numa liga continental é maravilhoso, né? Então, assim, tá na minha lista de surpresa o União Saint-Gilloise. A minha segunda surpresa é o Clube Bruges. O Clube Bruges é um rival do União Saint-Gilloise, são 2 times da Bélgica. O Bruges é um time grande de Bruxelas, talvez, é o maior campeão, acredito, se eu não estou enganado, ou talvez ali seja um dos maiores campeões da Bélgica junto com o Anderlecht. Então, assim, é um clube tradicionalíssimo assim na Bélgica. E é um clube que desde a temporada passada já vem mostrando que pode ser uma surpresa na Europa. Fez alguns jogos muito bons temporada passada, tanto que eliminou a Atalanta da Itália na Liga dos Campeões passada. E essa temporada já demonstrou alguns jogos maravilhosos. O Bruges começou a participar da Liga dos Campeões na fase preliminar, igual o Benfica, como eu falei lá em cima, na pré-Liga dos Campeões. E conseguiu uma ótima vitória contra o Rangers, que é um clube espetacular da Escócia, um clube muito grande na Escócia, e conseguiu uma ótima vitória, jogando muito futebol. O Rangers não teve nenhuma chance. Na primeira rodada da fase oficial, o Rangers já consegue... O Bruges já consegue vencer o Mônaco. O Mônaco, que é um clube francês, de uma liga muito mais forte que a liga belga. O Bruges consegue vencer o Mônaco por 4-1. Uma vitória muito boa, muito forte. O jogo foi na Bélgica e o Bruges conseguiu uma ótima vitória. Ótima vitória pensando em Liga dos Campeões, essa fase de Liga, essa primeira fase. Na segunda rodada, a gente já volta um pouco também para a realidade, com o Bruges perdendo para a Atalanta na Itália, mas foi um jogo muito duro para a Atalanta. A Atalanta, que nos últimos anos ela é um destaque na Europa, na Itália, sofreu muito para vencer o Bruges na Itália. Então, assim, eu acredito que é um clube que a gente tem até que ficar de olho. É um clube que tem um potencial muito grande para talvez chegar numa oitava de final, quarta de final e fazer uma campanha muito boa. Minha terceira surpresa, e talvez acho que é a melhor surpresa possível, a melhor surpresa de todas, e talvez é a melhor história nesse momento na Liga dos Campeões, é o Karabag do Azerbaijão. O Karabag do Azerbaijão, a gente já está falando aqui que é um time do Azerbaijão. Só por ser um time do Azerbaijão,
é loucura pensar que o Karabag conseguiria estar no top 10 depois de 2 rodadas de Liga dos Campeões, com vários clubes como Manchester City, Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern de Munique. Mas é um clube que está no top 10 nesse momento. Conseguiu 2 vitórias muito boas. A primeira a gente já falou anteriormente, que foi contra o Benfica em Portugal, contra um campeão europeu, né? E é uma vitória espetacular porque foi uma vitória de virada por 3-2. E depois consegue uma grande vitória contra o Copenhague, em casa, 2-0. Eu sei que o Copenhague não tem tanta tradição europeia, né? Assim, mas é uma grande vitória e continuou com a sua sequência, né? Que é importantíssima nesse momento, até porque eles já chegam a 6 pontos e ficam ali numa zona boa para a classificação. A gente não sabe se essa sequência ela vai continuar, até porque a tabela da Liga dos Campeões para esses times menores, né, como pode se dizer, é um pouco dura. Então, assim, acredito eu que daqui a pouco o Karabag pegue um time bem mais forte, talvez um Bayern de Munique, tenha que jogar contra o Real Madrid, mas assim, para esse início é muito bom, o início do Karabag. Pela primeira vez na história, tem um time do Azerbaijão tem um início tão forte numa Liga dos Campeões da Europa. É pela primeira vez na história, realmente. São 2 vitórias seguidas, 6 pontos em 2 jogos, 100% de aproveitamento, que coloca o Karabag como uma das principais surpresas nessas 2 primeiras rodadas, podendo aí sim, talvez, né, quem sabe, num sonho possível, talvez até, quem sabe, imitar o Apoel do Chipre, que para mim é uma das maiores surpresas dos últimos anos da Liga dos Campeões moderna, quando o Apoel, que é um clube do país do Chipre, conseguiu chegar numas quartas de final de Liga dos Campeões. Acabou caindo para o Real Madrid, mas é talvez uma das histórias mais loucas assim que a gente já viu na Liga dos Campeões nos últimos tempos. Então, esses foram os meus 6 times que são surpresas e decepções. E você acha que tem algum outro time que foi uma surpresa, uma decepção muito forte nesses 2 últimas rodadas? O que você acha aí? Talvez tenha um clube grande aí que não esteja jogando bem. Fale aqui nos comentários, interaja com a gente, dê o seu like, faça inscrição, tenha inscrição aí para receber todos os meus vídeos aí que eu irei postar durante essas semanas aí. Já já a gente volta para falar mais sobre Liga dos Campeões, sobre outras competições importantes aí de clubes, tá ok? Muito obrigado por assistir até aqui, até já!